Oiê, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. Você já sentiu alguma vez na sua vida uma tristeza que você não sabia de onde vinha? Uma tristeza que não tinha um porquê? Uma tristeza assim do nada. E você não conseguia identificar o que aquilo era, do que se tratava? Porque esses dias eu senti isso do nada, mas não foi exatamente do nada. Eu estava, antes de eu postar o primeiro episódio do podcast, eu estava bem ansiosa e eu tenho a tendência a ser perfeccionista. Eu tenho a tendência a querer as coisas do meu jeito, de um jeito muito específico, e que às vezes não sai do jeito que a gente quer, né? E então, nesse final de semana que eu estava me planejando para postar, eu já tinha gravado, mas eu tive vários problemas técnicos, questão de espaço, ah, e outros detalhes, né, que para mim eram muito importantes. E eu me peguei me sentindo muito triste. Eu falei, meu Deus, o que que é isso que eu tô sentindo? Não tô entendendo. E até cogitei, nossa, porque será que é a depressão querendo voltar? Mas não tinha porquê, sabe? Não tinha acontecido nada assim na minha vida pessoal, não tinha. No trabalho, sim, eu estava bem cansada, mas em relação ao trabalho eu estava bem cansada, mas em relação às outras áreas da vida não tinha acontecido nada diferente, nada muito anormal do que acontece mesmo. E quando eu levei isso para terapia, meu psicólogo perguntou, né, assim, todo o contexto. Adoro que ele puxa lá, sabe, lá atrás para ver a real raiz do problema. Eu já pensei, nossa, não acredito que eu tô me sentindo assim, mal desse tanto. Mas a questão era que eu estava me sentindo culpada, por descansar. Culpada por descansar. E eu estava muito cansada e eu precisava muito descansar. E eu tenho isso, às vezes eu sou muito certinha em certas coisas e não descanso propriamente falando. Porque o descanso não é só você dormir 8 horas por noite. Eu estava tendo insônia. Insônia é algo que eu tenho que é recorrente, porque quando a minha ansiedade ataca, eu tendo os pensamentos não param, então para mim conseguir dormir demora um pouquinho, então eu preciso de uma melatonina ou um chá de camomila, né, para tipo assim acalmar a minha mente para o meu corpo poder descansar. E ele me fez pensar realmente na raiz do problema e que o que estava realmente acontecendo era que eu estava me sentindo culpada, porque eu tinha várias coisas para fazer. Na minha cabeça, eu tinha várias coisas que eu tinha que fazer. A gente sempre tem aquela lista mental, né? De, eu vou fazer isso, isso e isso. Então eu pensava, terça-feira eu vou fazer isso. Na quarta eu vou fazer outra coisa. Mas às vezes não sai como planejado. Às vezes você tem um imprevisto, você tem que, sei lá, socorrer um amigo que tá precisando de você, ou sua mãe, sua família, alguém que precisa de você, ou às vezes você só tá cansado e você não quer fazer nada mesmo. Isso acontece. Então, esse planejamento mental que eu faço e talvez você faça, às vezes não dá muito certo.
mesmo se tivesse colocado na agenda, às vezes eu coloco na minha agenda coisas que eu preciso fazer. Mesmo assim, às vezes não sai como planejado, acontece imprevistos, né? E isso é tão frustrante. Para mim, pessoalmente, é frustrante porque a gente se organizou de certa forma para fazer algo e aquele algo não saiu exatamente como esperávamos ou como queríamos que saísse. Não sai. E essa é a vida é cheia de imprevistos, cheia de coisas que não dá para fazer na correria da vida, porque tá todo mundo aqui segurando os pratinhos da vida. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas todo mundo tá tentando segurar o pratinho, pratinho relacionamento, pratinho família, pratinho trabalho, pratinho sonhos, hobbies, exercício físico. A gente tá cheio de pratinhos tentando equilibrar todos eles, mas uma hora ou outra acontece de um cair, a gente tem que pegar, tem que balancear. Essa é a vida, a gente tem que estar sempre balanceando a nossa vida social, família, amigos. A gente tá sempre tendo que se equilibrar, porque às vezes a gente dá muito mais atenção ou muito mais tempo para um pratinho da vida. Por exemplo, eu tendo a dar muito mais do meu tempo, até porque eu trabalho horários normais, eu trabalho das 10 às 6, então às vezes até um pouco mais. Agora não, porque tá mais tranquilo, a gente não está em época de imposto mais. Então, eu tendo a dar mais esse tempo para o trabalho. Eu sempre fiz isso. Grande parte da minha vida eu fiz isso. Mas é uma coisa que eu realmente gosto. E eu tenho outras coisas que eu também quero fazer, que eu preciso separar tempo. Eu tenho vários livros para ler. Então, na minha cabeça, eu não sei, talvez você passe pelo mesmo. Na minha cabeça eu fico, meu Deus, eu tenho que ler, eu tenho que terminar de ler aquele livro. Eu tenho que ler esse outro livro que eu quero muito ler. Eu tenho que estudar tal coisa, eu tenho que. Eu moro sozinha, então eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer laundry, que é lavar as roupas, eu tenho que fazer minha comida para a semana, eu tenho que limpar o apartamento. Então a gente sempre tá nessa de eu tenho que fazer isso e aquilo outro. E a nossa cabeça tá a mil, não para. Pelo menos a minha não para. E é difícil, às vezes, a gente ter que se dar conta de que nem tudo sai como planejado. E a gente tem que lidar com a realidade como ela é. E aceitar que, às vezes, o feito é melhor do que o perfeito. Ou bem feito. Eu não lembro exatamente o dizer, mas você fazer é melhor do que você não fazer, porque você precisava de algo específico ou você achava que precisava de algo mais profissional, vamos dizer, no meu caso, a questão do podcast. Eu precisava de uma câmera de última geração, um computador do mais novo, com maior espaço, um microfone mais caro. Às vezes a gente sempre tem isso, né, de botar empecilhos no que a gente quer fazer e acaba não fazendo nada. Aí a gente vai procrastinando e deixando para amanhã e deixando mais para frente. E quando você vê, você deixou aquele sonho na gaveta. Porque
nunca estava bom para você, nunca estava bom o suficiente. E eu senti essa, de certa forma, culpa, e eu fiquei assim, me sentindo impotente, porque eu queria de certa forma, não estava indo da forma que eu queria. E a gente tem que. Aí eu me vi lidando com a realidade. Eu falei, ok, não tem nada que eu possa fazer aqui no momento. Igual, vídeo demora muito para subir. Demora, às vezes, horas, dependendo da internet. Ou, enfim, demora bastante. Eu descobri isso recentemente. Então, não tinha muito o que eu fazer. Então, o que eu fiz foi descansar. Simplesmente. Assistir série, todo sábado. Fiquei no meu sofá. A comida que eu comi foi ali no meu sofá. Então, eu me vi obrigada a descansar, porque não tinha nada que eu podia fazer sobre aquele problema ali no momento. Não tinha nada. Então, a única opção era relaxar. E foi o que eu fiz também no domingo. Na verdade, no domingo eu fiquei até mais tarde acordada. Isso no final de semana passado, se eu não me engano. Tentando ainda resolver o problema, mas a gente é persistente, a gente é insistente, fica ali, né? Em vez de descansar, acordei muito cansada e a gente só acaba com o nosso corpo dessa forma. Não resolveu o problema, não descansou o suficiente, amanhã tem que trabalhar. Então, a gente tem que parar um pouco, às vezes, e ouvir o nosso corpo. Às vezes o nosso corpo tá gritando por descanso, por um stop, sabe? Tipo, minha querida, vai com calma. Não é bem assim, eu não sou a prova de balas, eu não sou a prova de tudo. Você tem que ir num ritmo mais tranquilo, porque senão eu não aguento, eu vou ter vou surtar. Isso eu acho que meu corpo tava falando assim, nossa, você precisa descansar, você precisa, né, slow down. Calma aí, minha querida, vamos com calma. E essa é uma reflexão que eu trouxe para vocês hoje, para ser bem breve, de que a gente não precisa esperar as coisas estar sempre perfeitas e também não sentir culpa, sabe, de estar descansando, porque a gente precisa do descanso para no outro dia a gente acordar com mais gás, mais energia, para fazer tudo que a gente se propõe a fazer, mas de uma forma mais tranquila e descansada. Esse é o meu conselho de hoje para vocês. Se você gostou, compartilha com alguma amiga. E é isso. A gente se vê no próximo episódio.